viveu basicamente a metade do século XIII. Ele nasce em 1225 e falece em 1275. Então ele pegou mais ou menos bem no meio mesmo desse século, que é considerado por muitos o século de ouro da Idade Média, da intelectualidade medieval. E antes de falar propriamente de São Tomás de Aquino, eu quero mostrar só mais ou menos quem conviveu com ele, quem foram as pessoas que estavam produzindo, que estavam nas universidades no mesmo período que ele. Primeiro é Fibonacci, abrindo o século, que é a introdução dos números indo-arábicos, introdução e aprimoramento dos estudos de matemática na Europa. Foi a época também que aconteceu o cerco de Constantinopla, bem no início do século XIII, que foi quando os ocidentais, através da Quarta Cruzada, conseguiram tomar grande parte do Império Bizantino. Hoje considerado um grande erro, porque foi o que permitiu que os turcos depois tomassem o Império Bizantino por completo, mas na época já mostra a pujança do Ocidente, do lado do cristianismo ocidental mesmo. Foi o século que foi assinada a Magna Carta, que foi o primeiro protótipo de Constituição, que já limita os poderes do rei e que, depois de vários desdobramentos, acabou dando como consequência as nossas constituições modernas. Foi a época também da Legenda Áurea, um grande livro que já é um livro de hagiografia, que já traz pequenas biografias de vários santos, e é um livro muito interessante que ele já mostra, como pode dizer assim, um caráter científico. Você vê que o autor, o Jacopo de Varazzi, ele já questiona algumas coisas. Ele fala assim, não, essa história desse santo parece um pouco fantasiosa, não tem tantas fontes, então não é tão comum como outras histórias. Foi também a época de Santo Antônio de Lisboa, o grande santo português, né? Se eu não me engano, ele foi o santo que mais rapidamente foi canonizado pela Igreja Católica. O processo dele demorou cerca de 10 ou 11 meses apenas. Foi o grande expoente dos franciscanos. Foi a época também que São Francisco de Assis, ele é do século XII, mas foi a época que ele mais atuou e fundou a Ordem dos Franciscanos. Também São Boaventura, esse já teve a oportunidade de conviver com São Tomás de Aquino, participou de várias discussões com São Tomás de Aquino, que São Boaventura era um membro dos franciscanos. Foi a época em que não foi escrita a Divina Comédia. A Divina Comédia já é do século XIV, mas é a época que Dante nasceu, que Dante foi educado e foi nesse meio que ele acabou produzindo a Divina Comédia. É a época também de grandes rainhas, Santa Isabel da Hungria, famosa pela sua atuação na caridade. A sua sobrinha, Santa Isabel de Portugal, também provavelmente uma das rainhas mais famosas de Portugal, se não a mais. É a época também de São Luís, esse chegou a se encontrar com São Tomás de Aquino, depois vou comentar um pouco mais à frente, e foi um grande rei, participou também de cruzadas e era muito famoso pela questão da humildade, da prática das virtudes cristãs. Conta-se que ele mesmo participava dos lava-pés e lavava os pés dos seus próprios súditos. A época de Marco Polo, grande explorador, né, que até hoje alimenta muito a imaginação das crianças, né, que são dos livros que praticamente todos nós lemos na infância. A época de Roger Bacon, que é o que é considerado como a primeira pessoa no Ocidente cristão, ocidental mesmo, a conceber o método científico baseado no aristotelismo, que estava sendo muito difundido naquela época, do século XIII, pelo próprio São Tomás de Aquino também. Bom, o que se sabe da infância de São Tomás de Aquino é que ele, aos 5 anos, ele foi entregue ao mosteiro de Monte Cassino. Ele era filho de um nobre, conde de Aquino, por isso esse nome originário de Aquino, e ele foi entregue a estudos. Sabe que ele tinha uma personalidade muito indagadora. Ele, por exemplo, ia a aula de catequese e a pessoa estava dando a aula, ele levantava a mão e perguntava, não, mas eu queria saber o que é Deus, vocês poderiam me explicar o que exatamente é Deus, o que significa isso. Ele já tinha uma
uma semente para essa vocação filosófica dele. E o que se sabe é que essa época foi uma época de conflito muito grande, porque houve um conflito entre o Papa e o imperador do Sacro Império Romano, o Frederico II, e Frederico II, em um dado momento, ele decide mandar atacar e destruir Monte Cassino mesmo. E nessa época, em Monte Cassino, São Tomás de Aquino estava lá. E um inglês, na época, ele recebe a missão de salvar São Tomás de Aquino. Isso não é uma fonte precisamente assim, isso histórica, é um pouco de história, de lenda. O próprio professor Rohrleitner fala, quando ele começa o artigo dele sobre São Tomás de Aquino, ele fala que aqui eu tenho fatos históricos, lendários, geográficos, tudo bem misturado para fazer esse apanhado de São Tomás de Aquino. Então eu vou ler aqui o trecho que ele comenta. No cortejo de Caserta, encontrava-se o inglês St. Piers para adquirir mais prática de guerra, mas recebeu como bom católico a missão secreta de salvar um menino de 9 anos, um oblato de São Bento, chamado Tomás. Por isso entrou no castelo em chamas, com seu valete Robinho. Percorrendo o labirinto de corredores em chamas, encontrou um esconderijo onde se refugiaram os monges. Entre eles, o menino Tomás. Assim St. Piers salvou o irmão do conde Reinaldo de Aquino e levou-o, com permissão de próprio Caserta, para o castelo de Roca Seca. A impressão que o inglês Piers, vassalo de Earl de Cornwall, teve do menino Tomás foi de um digno e calado pequeno monge, acostumado com a vida cética, preocupado com indagações a respeito de Deus. Quem é Deus? Seria ele a fonte de toda a felicidade? Então Piers perguntou a Tomás se ele queria ser arcebispo quando fosse adulto. O menino negou essa insinuação com o argumento de que bispos teriam sempre outras ocupações e, portanto, nunca teriam tempo para pensar. Então você já viu São Tomás de Aquino muito ocupado com os estudos, que vai marcar muito a vida dele, tanto que quando ele se tornou dominicano, vivendo em mosteiros, acho que ele foi o único dominicano que teve o direito de ter uma espécie de cuidador, porque ele era muito negligente em relação à vida dele, em relação ao repouso, em relação à alimentação, em relação a beber água. Às vezes ficava estudando horas e horas e horas sem parar, sem dormir, sem comer e sem beber. E então esse menino ele consegue ser salvo e a família dele decide que ele deveria ir para a universidade em Nápoles. Isso por volta de 1239, quando São Tomás de Aquino tinha apenas 14 anos. E lá nessa universidade em Nápoles ele tem os primeiros contatos com a filosofia de Aristóteles, Averroes e Maimônides. Aristóteles, o filósofo grego, Averroes, o filósofo árabe, e Maimônides, de origem judaica. Então aqui a gente já vê também como que a Idade Média tinha essa capacidade de apanhar filósofos e textos de várias tradições, absorver isso, julgar isso. E nessa universidade ele tem um contato pela primeira vez com a ordem dominicana. Ele conhece um monge chamado João, fica muito impressionado com a humildade, o nível de sabedoria desse monge, a maneira como ele praticava as virtudes cristãs e principalmente o hábito dele de estudo e o tanto de conhecimento que ele tem. E São Tomás de Aquino desperta nele uma vocação para se tornar dominicano, que na época era muito mal visto. Lembrando que os monges eles tinham a tradição de viver realmente em mosteiros reclusos, e a ordem dos franciscanos e dos dominicanos vem com essa ideia de frei mendicante, que é a ideia de realmente o monge viajar, ir a várias universidades, ver o mundo, produzir, e isso é muito mal visto para a família dele, e eles tentam de toda maneira de impedi-lo a se unir à ordem dos dominicanos. Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, imagina uma família que manda um filho no final dos anos 50, virado dos 60, para a universidade, e do nada ele volta com ideias assim, de virar hippie, por exemplo. Claro que é uma comparação esdrúxula, mas mais ou menos deve ter sido esse o choque que a família de São Tomás de Aquino teve quando ele despertou essa vocação e ele comentou isso com eles. Então, no texto Rohrleitner ele comenta: a resistência da família Aquino foi tamanha que resolveu, incitada pela própria mãe, roubar Tomás das mãos dos dominicanos e vigiar o próprio filho e irmão como prisioneiro no castelo de Roca Seca.
pois nem mesmo o Papa Inocêncio IV quis devolver o filho e anular sua consagração como dominicano. Então você vê que o próprio São Tomás de Aquino ele também é alvo desse conflito entre igreja e o poder secular, o poder dos reis, dos nobres. Ele mesmo ele vira disputa entre se o Papa vai intervir ou não para tirá-lo do cativeiro e deixá-lo entrar para a ordem dos dominicanos. E entre os irmãos São Tomás de Aquino eram três: um oficial, um poeta e boêmio e um monge fadado. E a família esperava mais justamente desse monge fadado, que era o São Tomás de Aquino. E conta-se que nesse cativeiro ele foi capturado, que ele estava viajando com dominicanos e simplesmente apareceu uma caravana, provavelmente já com os irmãos dele envolvidos, e o capturaram e disse que ele não apresentou resistência nenhuma, que foi praticamente como ele era muito gordo, né? Foi como pegar uma tora e levar e carregar. E o cativeiro na própria casa tornou-se para o jovem monge uma vitória pela libertação interior e uma preocupação, para não dizer vergonha, para sua família. Sem revolta, com maior calma e cortesia, rejeitou qualquer insinuação de deixar a ordem mendicante. A prova de fogo, talvez a mais humilhante, foi quando o irmão boêmio trouxe uma noite sua amante ruiva, Bárbara, e trancou-a no quarto de Tomás. Este reagiu como apenas um santo poderia reagir. Tomou um ramo em brasa da lareira e se aproximou lentamente da tentadora que surgiu desesperadamente. Essa é uma das histórias mais famosas de São Tomás. Ah, sim. Eu trouxe outro quadro aqui mostrando também, indicando essa história em que alguém trouxe, não se sabe ao certo, isso aí é um pouco de biógrafos, até séculos depois comentando isso, que teria sido o irmão dele que trouxe uma cortesã para tentar fazer com que ele mudasse de ideia e abandonasse a ideia de se tornar um dominicano. Ele achou isso extremamente ofensivo, como se fosse uma ofensa contra a própria vocação dele, e reagiu dessa forma. Bom, e depois dessa ocasião, a própria família de São Tomás de Aquino ficou muito impressionada com ele. Chegou na conclusão que realmente a vocação dele era séria e não teria outra forma de impedi-lo, de fazer com que ele mudasse de ideia sobre entrar para a ordem dos dominicanos. A dignidade e superioridade de Tomás impressionaram a nobre família, de tal maneira que as próprias irmãs, Adelaz e Marota, organizaram juntos com Pias Ruth a fuga do monge, aparentemente como já São Paulo tinha fugido certa vez, numa cesta, descendo a muralha. Os dominicanos foram informados e organizaram a viagem a cavalo, não apenas para o próximo mosteiro dominicano, mas em seguida diretamente para Paris, a cidade de Santa Genoveva, de São Luís, e centro espiritual de renovação da fé católica. Isso foi em 1248 depois de Cristo. Então você vê que os dominicanos já estavam espertos, falaram, não vamos levar ele para perto, mas já levar para Paris, para realmente não haver qualquer risco de o capturarem de novo. Isso já mostra também a importância que São Tomás tinha, que eles já viam nele uma inteligência superior, uma inteligência diferenciada para dar essa importância, participarem toda essa trama, dessa missão mesmo. E em Paris, São Tomás de Aquino ele conhece e vira amigo, que acabou sendo, que era seu professor, de Santo Alberto Magno. Provavelmente os dois são os dois dominicanos mais famosos, talvez até mais famosos que São Domingos. E sendo aluno de Santo Alberto Magno, ele chega também a acompanhar para a Polônia. Então mostra-se que Santo Alberto Magno e o contato entre os dois era tão importante que São Tomás de Aquino decide sair de Paris para acompanhar Santo Alberto Magno nas suas aulas em Polônia. E em dada ocasião, Santo Alberto Magno estava proferindo uma aula e São Tomás de Aquino estava sentado, muito tímido como ele era, gordo, né, aparência bem volumosa, e os outros alunos caçoando ele, fazendo uma espécie de bullying da época, chamando ele de boi mudo, apelidado ele dessa maneira. E Santo Alberto Magno fica indignado com aquilo, porque era um aluno genial, muito tímido, e ele chega para os outros alunos e fala assim, não, vocês estão chamando ele de boi mudo, mas eu tenho que dizer uma coisa. Um dia esse boi mudo vai mugir tão alto que todo mundo vai ouvir o mugido dele. Então já Santo Alberto Magno
profetizando, de certa maneira, a grandeza de São Tomás de Aquino. Agora vejamos como que o professor Roland descreve a edição de Santo Alberto Magno. Em Paris, o monge Tomás iniciou sua formação espiritual, para completar depois em Colônia, sob a direção de Alberto Magno, também sua formação intelectual. Alberto foi uma figura ímpar na sua época e um gênio universal. Apenas poucos dos maiores da humanidade receberam o título Magno, lembrando de Alexandre, Constantino, Carlos, Dário I, o Papa Gregório II, entre outros. A grandeza do doutor universal, que era ao mesmo tempo filósofo, escolástico, teólogo, naturalista e maior sábio alemão da Idade Média, que tinha obras sobre botânica, praticamente todo o assunto que era discutido, ele se interessava e tentava buscar mais sobre isso. Então, a grandeza do doutor universal, que era ao mesmo tempo filósofo, escolástico, teólogo, naturalista e maior sábio alemão da Idade Média, consiste no conhecimento e avaliação da filosofia aristotélica, neoplatônica, judeu-arábica, bem como dos padres da Igreja. Por ele se realizou a introdução do aristotelismo na filosofia ocidental. Alberto era 31 anos mais velho que São Tomás, e que foi acolhido em Colônia no ambiente paternal. E um dos casos mais interessantes de São Tomás de Aquino, pelo menos na minha opinião, na vida dele, foi quando o São Tomás de Aquino mais maduro, por volta de 1269, já com mais de 40 anos, né, já próximo da idade de falecer, ele é chamado para viver em Paris para combater certos filósofos e certos professores da universidade averroístas que estavam divulgando e defendendo as ideias de Averroes e que era muito considerado como uma influência islâmica na filosofia ocidental. E São Luís, o rei da época que eu cheguei a comentar antes, em um dado momento ele decide convidar São Tomás de Aquino, porque São Tomás de Aquino já era muito famoso em vida, para um jantar. São Tomás de Aquino, primeiramente, ele não queria, ele queria ficar em casa, realmente continuar a sua vida de estudos, continuar o trabalho que estava fazendo para combater as heresias, mas o superior da ordem dominicana falou: não, isso é um absurdo, você tem que ir no jantar com o rei da França, e por causa do seu voto de obediência ele decide ir. E ele disse que nesse jantar ele ficou um pouco mais quieto, não cabisbaixo, não rabugento, mas e dizem que se as pessoas se fossem dirigir-se a ele tratava bem, ele comentava, ele discutia, mas mais quieto, mais pensativo. E num dado momento ele simplesmente ele dá um murro na mesa e fala: a heresia dessas pessoas está acabada. Ele basicamente chega numa conclusão de uma condenação de uma heresia na mesa ali com o rei da França. Então todo mundo fica em silêncio esperando o que o rei vai fazer, porque é uma ofensa inimaginável. E o rei reage da maneira mais inesperada possível. Ele fala assim: traz um papel para esse homem aí se escrever, porque ele não pode perder essa ideia da mente não, porque daqui a pouco, até ele chegar no mosteiro, até ele voltar, ele pode esquecer, pode perder a ideia do que ele queria escrever da heresia que ele está combatendo, e nós vamos ter uma perda inestimável aqui. Então, essas coisas são bem curiosas. E na mesa ali você pode ver, estava presente no jantar também São Boaventura, que discordava de São Tomás de Aquino de algumas questões, até por causa da sua visão de franciscano, mas eram grandes amigos. E São Tomás de Aquino, ele tinha um hábito de estudo, como eu havia dito, de estudar incessantemente, muitas vezes ficar sem comer, sem dormir, sem beber, embora diga-se que ele tenha sido, que ele foi muito gordo. E uma coisa muito interessante é você pensar, uma vez pegaram toda a obra de São Tomás de Aquino e colocaram em folha 4 no tamanho 12, mais ou menos o tamanho que nós usamos hoje para digitar. E seria uma coisa mais ou menos de 20, 25 mil páginas a obra completa de São Tomás de Aquino. E levando em consideração que foi uma pessoa que viveu apenas 49 anos e começou a escrever por volta dos 25, 30, é uma obra realmente de estudo incessante. E nos últimos dias de São Tomás de Aquino aconteceram vários milagres curiosos, né? Que disse que ele celebrava missas e levitava, conversava com os discípulos enquanto celebrava. E em um dado momento ele teve uma visão mística em que Deus revelou certas coisas para ele, e quando ele voltou, ele simplesmente falou assim: eu não vou escrever mais nada, porque tudo que eu escrevi agora me parece falha.
tudo que eu escrevi praticamente é nada perto do que Deus me revelou. E foi curioso. E na época a Suma Teológica ainda estava incompleta, quase terminando, mas incompleta. E ele passou alguns momentos de mais recluso, ficava mais descansando, mas logo depois ele voltou e terminou a Suma Teológica. E também no final da sua vida, um livro muito interessante dele, que eu acho que é a melhor introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino por ele, é o Compêndio de Teologia, que foi um livro que ele escreveu a pedido do monge Reginaldo, que cuidava dele, para fazer certas introduções sobre teologia e sobre filosofia, mas para monges que estavam iniciando no estudo de filosofia. E durante sua morte, ele estava a caminho de um concílio, um concílio de Lyon, que foi um concílio convocado pelo Papa para tentar reunir novamente a Igreja do Ocidente e do Oriente. E, em dado momento, ele passa mal, não se sabe exatamente do que ele faleceu, e o último pedido dele, ele pede para que leiam o Cântico dos Cânticos, o livro da Bíblia, e vai fazendo certos comentários sobre o livro. Isso mostra também um caráter de um São Tomás de Aquino que apreciava também poesia, porque nós temos muita a tendência de achar que São Tomás de Aquino era basicamente um filósofo racionalista que não se ocupava de nada mais. Mas era uma pessoa que apreciava profundamente a alta cultura, a música, né? Ele foi compositor de alguns cantos que nós usamos até hoje, e eu gostava de certos livros da Bíblia, o próprio Cântico dos Cânticos que ele pediu perseguido na sua morte. Bom, aqui uma cronologia da vida de São Tomás de Aquino. Nasceu em 1225. Em 1230, com 5 anos, começa os estudos em Monte Cassino. Em 39, com 14, na Universidade de Nápoles. Em 44, finalmente, ele se junta aos dominicanos, ou seja, com 19 anos. Há um protesto da família e há esse cárcere dele por 1 ano. Ele é liberado pela sua família em 1245 e vai para Paris, onde se encontra com Alberto Magno e começa a sua vida de estudos mais aprofundados. Ele acompanha Alberto Magno para a fundação da Escola Dominicana em Colônia, que se tornaria depois a universidade. É ordenado sacerdote, isso é um fato interessante, que nem todo monge é ordenado, tanto que no texto do François Light, uma coisa que eu não sabia: São Francisco de Assis não era ordenado. Não sabia desse detalhe. Até por motivo de humildade, ele nunca aceitou ser capaz de realizar o milagre da transubstanciação. E ele retorna para Paris em 52, escreve a primeira obra dele mais famosa, Contra Repugnantes Dei Culto, que é uma defesa das ordens mendicantes. Nomeado mestre de teologia em Paris, enviado para a Itália, onde ensinaria em várias cidades, né, a Nagni, Orvieto, Roma. E em 1960 ele começa a escrever a Suma contra os Gentios. Em 65 a Suma Teológica. Então você vê que a Suma Teológica já é uma obra de São Tomás de Aquino nos seus últimos 10 anos, a partir dos 40 anos de idade. É chamado em Paris em 69 para combater o averroísta Sigurd de Brabant e outros filósofos. De repente interrompe o trabalho da Suma Teológica, naquela questão dessa experiência mística que ele teve, e ele morre em Fossa Nova, a caminho do Concílio de Lyon. Logo em 77, ele tinha vários inimigos. Muita gente via com suspeita essa questão da filosofia aristotélica, e logo depois da sua morte, várias posições tomistas foram condenadas. Mas logo ele foi reabilitado e a canonização dele foi bem rápida. E os dominicanos eles impuseram formalmente seus ensinamentos na ordem. Tanto que, uma coisa bem interessante é que os dominicanos, até muito pouco tempo atrás, eles nas suas celas, eles eram permitidos a ter basicamente só 2 livros, a Bíblia e a Suma Teológica, de São Tomás de Aquino. E também conta-se que no Concílio de Trento, que é o concílio que realmente marca a filosofia tomística como filosofia oficial da Igreja, conta-se que colocaram a Bíblia e a Suma Teológica de São Tomás de Aquino um do lado do outro, justamente para simbolizar isso, da importância da obra de São Tomás de Aquino, no sentido que a gente tem que saber tão bem a Bíblia, tão bem a Suma Teológica, quanto a Bíblia. Bom, aqui algumas imagens da cidade de Aquino, que é São Tomás de Aquino originado.
E hoje em dia é uma cidade pequena, de 5 mil habitantes, e aqui uma igreja na cidade, a igreja de Santa Maria. E para finalizar, um trecho da oração de São Tomás de Aquino que ele mesmo orava antes de começar seus estudos, que já é o final da oração. Dê-me, Senhor, agudeza para entender, capacidade para reter, método de faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. São Tomás de Aquino.